Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Muito bem, então vamos lá, turma. Vamos discutir o objetivo da aprendizagem desta aula, calculando o campo elétrico gerado por uma carga pontual por meio da aplicação da lei de Gauss. Vamos embora. Vamos agora resolver um exercício extremamente importante e que vai ilustrar a aplicação da lei de Gauss, tá ok? E esse exercício ele diz o seguinte: seja uma casca esférica de plástico de rádio R igual a 10 centímetros e espessura desprezível, com carga Q grande igual a menos 10 E. Esse E, turma, é justamente 1,6 vezes 10 a menos 19. É a carga elementar, ou seja, é o menor valor de carga elétrica existente na natureza, tá ok? Então esse Q grande seria menos 16 que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa carga Q grande ela está distribuída uniformemente ao longo desta casca esférica. Lembrando que essa casca esférica ela tem uma espessura desprezível. Beleza. Ele fala que no centro da casca esférica está uma partícula de carga Q pequeno que vale mais 5E. Ou seja, mais 5 que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pergunta: qual é o campo elétrico em módulo e orientação? Letra A. Ponto P1 situado a uma distância R1 que está a 6 centímetros do centro da casca. E letra B. O campo elétrico em um ponto P2 situado a uma distância R2 que está a 12 centímetros do centro da casca. Lembre-se do seguinte, turma, que para aplicar a lei de Gauss, você precisa tomar uma superfície imaginária fechada que vai envolver a distribuição de carga que você deseja calcular o campo elétrico gerado por ela. Agora, outra observação importante. Ao tomar essa superfície imaginária fechada, que nós chamamos de gaussiana, sempre escolha uma superfície que tenha a mesma simetria da sua distribuição de cargas e que passe exatamente no ponto em que você deseja calcular o campo elétrico. Então, na letra A gente quer calcular o campo elétrico justamente nesse ponto P1. Então, dessa maneira, você precisa pegar uma superfície gaussiana cuja borda da superfície gaussiana passa exatamente nesse ponto P1. E aí, olhando para o que ela vai estar envolvendo, você percebe que ao pegar uma superfície gaussiana cuja borda está passando pelo ponto P1, ela vai envolver apenas essa distribuição de carga, que na verdade é uma carga pontual Q. Então, nesse caso, você escolhe uma superfície imaginária fechada, que tem a mesma simetria dessa carga Q, que é uma simetria esférica, cuja borda dessa gaussiana passe exatamente no ponto que você deseja calcular o campo elétrico e onde a distribuição de carga esteja no centro da gaussiana. De tal forma que você vai conhecer exatamente essa distância, que é da carga até o ponto P. Essa distância aqui ela foi dada no problema, vale R1. E esse R1, coincidentemente, devido nós pegarmos aqui uma superfície gaussiana esférica simétrica, a nossa distribuição de cargas, e passando pelo ponto P1, então, naturalmente, essa distância R1 vai ser exatamente o raio dessa gaussiana, tá certo? Muito bem, então nós queremos calcular o campo elétrico neste ponto P1. Bom, para quem não lembra, a lei de Gauss é o seguinte, ela nos afirma que o fluxo elétrico gerado pela distribuição de carga, então a integral ao longo da superfície imaginária fechada, do produto escalar do campo elétrico com o elemento de área, isso é igual a quem? A carga envolvida dividido por ε0. Agora você precisa, antes de resolver, você precisa observar qual a carga que está sendo envolvida pela superfície gaussiana, para descobrir se o fluxo elétrico ele é positivo ou negativo. Olhando para o nosso problema, já que a gente está pegando uma superfície gaussiana passando pelo ponto P1, uma vez que nós queremos determinar o campo elétrico gerado por essa carga aqui neste ponto P1, então, consequentemente, dentro dessa superfície gaussiana só existe o quê? A única carga que existe é esse Q pequeno. E nós sabemos, de acordo com o problema, que esse Q pequeno é uma carga de mais 5E, é uma carga positiva. Então, vou colocar aqui no cantinho que o valor da intensidade dessa carga aqui pequeno é mais 5E.
Lembrando que esse E seria a carga elementar. Então essa carga que é pequena ela é positiva. Consequentemente, se ela é positiva, ela gera um fluxo elétrico positivo. Se você for representar as linhas de campo, você pode fazer da seguinte maneira. Presta bem atenção aqui que isso é extremamente importante para a resolução do lado esquerdo da lei de Gauss. Representa o vetor campo elétrico no ponto P1. A gente precisa saber se esse vetor é de aproximação ou de afastamento. E para nós fazermos isso, nós precisamos analisar o fluxo, se é positivo ou negativo. Como nós já sabemos que a carga que está sendo envolvida é positiva, então ela vai criar um campo elétrico no ponto P1, que é um campo de afastamento. A direção desse campo aqui seria a direção radial. Se você quiser, você passa uma linha reta conectando a carga Q com o ponto P1 e ao longo dessa linha reta você representa o vetorzinho que vai representar aqui o seu campo elétrico gerado por essa carga que está sendo envolvida pela gaussiana. Esse campo ele é um campo de afastamento, uma vez que o fluxo ele é positivo, uma vez que a carga ela é positiva. Então ela cria um campo que nós podemos chamar de campo E1, que é um campo de afastamento. Esse campo E1 seria o campo criado por essa carga que é pequena. Beleza? Então a direção e o sentido desse campo é esse que está sendo mostrado aqui para vocês. Perceba que o fato de nós termos escolhido uma superfície gaussiana com a mesma simetria da sua distribuição de cargas nos leva à seguinte consequência, que vai ser muito bom para a gente. Para cada ponto dessa superfície gaussiana, a intensidade desse campo elétrico ele vai ser constante, uma vez que a distância de cada ponto da superfície gaussiana até a carga Q, ela não muda, ela não varia. Então a intensidade desse campo ele é constante, ele não muda. O que muda é a direção. Porém, o módulo desse campo não muda. Isso é uma consequência do fato de nós termos escolhido uma superfície gaussiana que tem a mesma simetria da distribuição de carga. E isso vai facilitar a resolução dessa integral. Daqui a pouquinho, vocês vão perceber. Tá ok? Bom, mas antes de resolver essa integral, a gente precisa descobrir a direção e o sentido do elemento de área, que na verdade já é fixado. A direção e o sentido do elemento de área é uma coisa já pré-determinada. E qual é, professor, a direção e o sentido do elemento infinitesimal de área? Pessoal, o elemento infinitesimal de área ele é definido como sendo um vetorzinho saindo da superfície gaussiana e perpendicular à superfície gaussiana. Então, se você pegar aqui no seu ponto P e quiser representar o elemento infinitesimal de área, basta você pegar um vetorzinho saindo da superfície gaussiana e que seja perpendicular à superfície gaussiana. E aí o que é que você conclui? Que para esse exemplo, a mesma direção e sentido do campo elétrico também vai ser a direção e o sentido do elemento infinitesimal de área. Agora a gente consegue resolver o lado esquerdo da lei de Gauss. Vamos fazer isso juntos agora, tá certo? Então, resolvendo aqui, nós teremos integral ao longo da superfície fechada, resolvendo esse produto escalar. Quem lembra? Para resolver esse produto escalar, lembra da formulazinha. Ó. Se você tem o produto escalar do vetor A com o vetor B, a fórmula nos diz o seguinte: para calcular esse produto escalar, você pega o módulo do primeiro vetor, multiplica pelo módulo do segundo vetor e multiplica pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor A e o vetor B. É essa definição que nós vamos aplicar para resolver o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento de área. Então você pega o módulo do primeiro vetor, que seria o campo elétrico, pega ele em módulo, por isso que eu não levo mais a setinha, multiplica pelo módulo do segundo vetor, que seria o elemento infinitesimal de área, então repete ele sem levar mais a setinha, e agora multiplica pelo cosseno do ângulo entre o vetor campo elétrico e o elemento de área. Se você olhar para a figura, você já constatou que tanto o elemento de área quanto o vetor campo elétrico, eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, quanto é que vale o ângulo entre eles dois? O ângulo vale zero, já que eles apontam no mesmo sentido. Então, esse θ aqui seria o ângulo entre o campo elétrico e o elemento de área, que para essa situação vale zero. Perfeito. Agora vamos para o lado direito da lei de Gauss, que está associada à carga envolvida. Quem é a carga envolvida, professor? É a soma de todas as cargas elétricas que estão dentro da superfície gaussiana. Então você só pode pegar
as cargas que estão dentro da gaussiana, quem vão contribuir, tá certo, para aquele fluxo. Nesse caso aqui, ó, dentro da superfície gaussiana, nós só temos essa carga que é pequena. Não vai querer somar com uma carga que é grande, porque essa carga que é grande está fora da superfície gaussiana. Então lembre-se, para cá, para esse primeiro exemplo, que é a letra A, você está querendo calcular o campo gerado nesse ponto P1. E nesse ponto P1, a única contribuição que você vai ter, que está dentro da gaussiana, é essa carga que é pequena. Então a carga envolvida simplesmente vai ser a carga que é pequeno dividido por ε0. Beleza, professor. Então o lado direito está basicamente resolvido. Agora vamos trabalhar o lado esquerdo da lei de Gauss. Lembrando que o cosseno de zero, quanto é que vale o cosseno de zero? Se você jogar na calculadora científica, cosseno de zero vale 1. Pessoal, aqui ó, você percebe que ao resolver o produto escalar, você pegou o módulo do primeiro, o módulo do segundo. Então você não pode levar mais a setinha não, tá certo? Então é apenas dA sem a setinha, porque você está pegando apenas o módulo. Como o elemento de área e o campo elétrico eles têm o mesmo sentido, o ângulo vai ser zero. E o cosseno de zero vale 1. Integral da intensidade do campo que multiplica o elemento de área, isso vai ser a carga que é pequeno dividido por ε0. Ora, professor, mas esse campo elétrico ele é constante para qualquer ponto da superfície gaussiana. Se ele é constante, ele não depende da superfície gaussiana, então ele pode sair para fora da integral. Então, jogando ele para fora da integral, nós obtemos intensidade do campo, a integral ao longo da superfície gaussiana, aí tem elemento de área dA, é igual a carga Q pequeno dividido por ε0. Mas quem é a integral de dA? Pessoal, a integral de dA seria justamente toda a área da sua superfície gaussiana. Como você está pegando uma superfície gaussiana que tem uma geometria esférica, essa integral de dA vai ser a área da gaussiana, que por sua vez vai ser justamente a área dessa superfície esférica, tá certo? Então vai ser 4πr ao quadrado. Então vai ficar intensidade do campo multiplicado pela área da esfera, que seria a área da gaussiana. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Mas quem vai ser esse R? Esse R é justamente essa distância, que vai da carga Q pequeno até a borda da superfície gaussiana, que por sua vez foi dado no problema e vale R1, tá certo? Então esse R, na verdade, é o R1. Então 4π R1 ao quadrado, isso é igual a Q dividido por ε0. Pessoal, o que é que a gente faz agora? Vamos isolar o campo elétrico. Isolando o campo elétrico, aí você vai passar esse 4π R1 ao quadrado para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar a carga Q pequeno dividido por 4π. Vou escrever logo o ε0 e agora eu vou escrever o R1 ao quadrado. Finalizado, basicamente, porque agora o que a gente vai fazer é apenas substituir os valores que são fornecidos na questão. Por exemplo, quem é a carga Q pequeno? A carga Q pequena é 5E. Então, 5 que multiplica E. Quem é o E? O E é a carga elementar que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 5 que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido por quem? Por 4π. Quem quiser substituir o π por 3,14 não tem problema. Então 4π que multiplica ε0. O ε0 é uma constante de permissividade elétrica. Essa constante ela vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, no caso do vácuo, vezes R1 ao quadrado. Mas R1 vale quanto? A questão diz que essa distância R1 ela vale, cadê? Vamos procurar, ó, R1 vale 6 centímetros. Aí você tem que lembrar de transformar para metro. Para transformar para metro, basta você dividir por 100. Então, 6 centímetros em metro é 0,06. Então, transformando para metro, vai ficar 0,06. Tudo isso é elevado ao quadrado. E aí você vai ter que resolver isso na calculadora. Para quem não tem muita prática na calculadora, vamos resolver juntos, tá certo? Eu baixei aqui uma calculadorazinha, tá certo? Para a gente resolver essas continhas juntos. Então vamos embora. Vamos calcular quanto é que vai dar esse campo no ponto P1.
Então, eu vou pegar aqui, ó, 5, entre parênteses, 5, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí agora eu vou fechar o parêntese, porque eu já escrevi todo esse meu numerador, e agora eu vou dividir pelo denominador também entre parênteses. Então, entre parênteses, você vai colocar o seu denominador, que é 4π. Pessoal, eu vou utilizar esse π da calculadora, tá certo? Então, para ativar ele, já que essa tecla laranja de cima, eu venho aqui em Shift, laranja, né? E aí eu ativo essa tecla aqui de cima na cor laranja. Então, ó, 4π, que multiplica 8,85, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Então, menos 12. Tudo isso multiplicado por quem? Multiplicado por 0,06 ao quadrado. 0,06 elevado ao quadrado. Aí agora isso vai dar igual a 1,9981 17,8821 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou arredondar isso, turma. Eu vou considerar simplesmente 2 vezes 10 a menos 6, tá certo? Fazendo aqui um arredondamento. Então, isso daqui é aproximadamente igual a 2 vezes 10 a menos 6. Então, vamos escrever isso daqui para a gente finalizar a resposta da letra A. Então, o campo elétrico neste ponto P1 é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 6 Newton por finalizado a nossa letra A. E a letra B? A letra B, ele pede para determinar o campo elétrico neste ponto P2. Pessoal, o raciocínio para a letra B vai ser basicamente semelhante, tá certo? Então, na letra B, ele pede o campo elétrico, só que agora no ponto P2. Para isso, o que é que você vai fazer? Você vai tomar uma superfície imaginária fechada, passando pelo ponto P2 e envolvendo todo mundo que está lá dentro, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, você pega uma superfície gaussiana que tem a mesma simetria da sua distribuição de carga. Então, quem está dentro vai ser a carga Q pequeno, que tem uma simetria esférica, e essa casca esférica, Q grande, que também tem uma simetria esférica. Então, eu vou pegar aqui, ó, passando pelo ponto P2, que é o ponto que eu desejo calcular o campo elétrico, eu vou pegar uma superfície imaginária fechada, que é a nossa superfície gaussiana, passando pelo ponto P2 e que tem a mesma simetria da distribuição de cargas que nós estamos envolvendo. Beleza. Lembre-se que ter a mesma simetria é importante, por quê? Porque permite que a intensidade do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana ela seja constante. E com isso, na hora de resolver a integral, ela possa sair para fora da integral. Beleza? Então vamos lá, turma. Então como ficaria a lei de Gauss para essa situação aqui, para a letra B? Então para a letra B ficaria o seguinte, ó, a integral ao longo da superfície fechada do produto escalar do campo com um elemento infinitesimal de área, isso vai ser igual a carga envolvida dividido por epsilon zero. Está aqui a lei de Gauss. Só que para resolver a lei de Gauss, antes você precisa saber se o fluxo é positivo ou negativo. E para você descobrir se o fluxo é positivo ou negativo, você precisa calcular quanto vale a carga envolvida. Isso é extremamente importante. Pessoal, você tem que lembrar que a carga envolvida é o somatório de todas as cargas que estão dentro da gaussiana. E olhando aqui para as cargas dentro da gaussiana, nós temos duas. Nós temos tanto a carga Q grande, como nós temos também a carga Q pequeno. Então nós temos duas cargas, Q grande e Q pequeno. Então nós vamos somar algebricamente as duas. E aí quem vai ser a nossa carga envolvida? Substituindo os valores, a carga Q grande, ela vale quanto? De acordo com a questão, Q grande vale menos 16E. Então, menos 16E. E o Q pequeno vale quanto? De acordo com a questão, Q pequeno vale 5E. Então, mais 5E. Se você resolver esta operaçãozinha aqui, a carga envolvida, ela vai dar quanto? Menos 16E com mais 5E, isso vai dar menos 11E. Lembrando que esse E seria a carga elementar. Se você quiser substituir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19,
você já pode substituir. Por enquanto eu não vou substituir. Por quê? O que eu quero saber aqui é se o fluxo ele vai ser positivo ou negativo, para que permita-me perceber qual vai ser o sentido e a direção do campo elétrico. Tá certo? Então vamos lá. Acabamos de constatar que a carga envolvida ela é negativa. Então esse fluxo elétrico aqui, ele vai ser negativo. E um fluxo negativo indica o quê? Que as linhas de campo estão entrando na superfície gaussiana. Então, se você for representar o vetorzinho campo elétrico lá no ponto P2, esse vetorzinho campo elétrico, vetorzinho é um vetor radial, entrando na superfície gaussiana, por quê? Porque o nosso fluxo ele é negativo. Então, o vetorzinho campo elétrico é um campo de aproximação. Então, o vetorzinho ele vai estar apontando dessa forma. Esse é o vetor campo elétrico nesse ponto P2. Por que ele está entrando na superfície? Porque o fluxo, nós acabamos de perceber pela carga envolvida, que ele é negativo. Tá ok? Agora aproveita e representa o elemento infinitesimal de área neste ponto P2. Pessoal, nós já vimos que, por definição, o elemento infinitesimal de área é sempre um vetor saindo da superfície gaussiana e perpendicular à superfície gaussiana. Então, o vetorzinho, ó, elemento infinitesimal de área, ele tem que estar saindo da superfície gaussiana e perpendicular à superfície gaussiana. E aí você consegue perceber que nessa situação da letra B, o elemento infinitesimal de área vai estar apontando no sentido e o campo elétrico vai estar no sentido contrário, já que é um fluxo negativo. Tá ok? Agora sim a gente consegue resolver o lado esquerdo da lei de Gauss. E como é que vai ficar, professor? Vamos fazer isso juntos, tá certo? Então, resolvendo aqui o lado esquerdo, então, integral ao longo da superfície gaussiana vai ficar a intensidade do campo elétrico, porque a gente precisa resolver esse produto escalar. E o produto escalar vai ser o módulo do primeiro vetor, então a intensidade do campo, multiplicado pelo módulo do segundo vetor, que seria a intensidade do elemento infinitesimal de área, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Mas lembre-se, turma, o ângulo entre o elemento de área e o campo elétrico, nessa situação aqui agora, ó, é um ângulo raso, porque eles estão apontando no sentido contrário. Esse ângulo raso, ele vale 180 graus. Então, nessa situação agora, você está calculando aqui ó, o cosseno do ângulo, que vai ser 180. Beleza. Agora, vamos para o lado direito, que nós já determinamos quem é a carga envolvida. A carga envolvida é a soma de todas as cargas que estão dentro da gaussiana, que deu menos 11E. Então, menos 11, a carga limitar, tudo isso dividido por ε0. Lembrando que o cosseno de 180, se você jogar na calculadora, isso daqui vai dar quanto? Menos 1, tá certo? E aí nós vamos obter simplesmente a integral ao longo da superfície gaussiana da intensidade do campo multiplicado pela intensidade da área vezes menos 1. Esse menos 1 eu posso representar simplesmente o sinalzinho aqui do lado de fora. Ó. Posso colocar ele aqui do lado de fora. Menos 1, tá certo? Sem problema nenhum. Por quê? Porque essa integral vezes menos 1 é a mesma coisa que menos 1 vezes a integral. Tudo isso é igual a menos 11E dividido por ε0. O que é que eu faço agora, professor? Se você quiser, você pode multiplicar toda essa expressão por menos 1. Se você multiplicar toda essa expressão por menos 1, isso pode ser feito, já que em uma equação, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito para que essa equação ela permaneça inalterada. Então eu vou fazer isso só para poder todos esses sinais negativos eles ficarem positivos, com sinais trocados. Então fazendo isso, nós teremos simplesmente 1 que multiplica a integral de E dA igual a esse 11 que era negativo fica também positivo. 11 que multiplica a carga elementar dividido por ε0. Lembrando que esse campo elétrico ele é constante para cada ponto da superfície gaussiana. Como o campo elétrico ele é constante, ele pode sair para fora da integral. Aí esse campo multiplicado por 1 é o próprio campo. Integral de dA, tudo isso é igual a 11E dividido por ε0. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Lembrando que a integral de dA é simplesmente A, ou seja, é a área
da superfície gaussiana. Então vai ficar a intensidade do campo multiplicado pela área da superfície gaussiana. Lembrando que essa superfície gaussiana, ela tem agora um raio que vale R2, que seria a distância do centro da gaussiana até o ponto P2. Então a área dessa superfície gaussiana, devido à geometria esférica, vai ser a área da esfera, 4π e o raio ao quadrado. E esse raio é quem? É o raio R2, tá certo? R2 elevado ao quadrado. Não esqueça disso. Isso é igual a 11E dividido por ε0. E agora, professor, você pode isolar o campo, que é ele que nós queremos determinar. Repete o que já está do outro lado. 11E dividido. Aí você pode, ó, esse cara que está multiplicando, ele passa dividindo. Então você pode escrever 4π. Vou escrever logo o ε0. E agora eu vou escrever o R2 elevado ao quadrado. Pronto. Finalizado o problema. O que a gente vai fazer agora é só substituir os valores. E quais são os valores, professor? Vamos lá. 11, que multiplica a carga elementar, que é um valor tabelado, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido por 4π. Quem quiser substituir o π por 3,14 pode substituir. ε0 é a constante de permissividade elétrica, que é 8,85 vezes 10 a menos 19, multiplicado por R2 ao quadrado. Mas quanto é que vale R2? Se você olhar no problema, R2 vale 12 centímetros. Só que lembre-se, você tem que deixar as unidades compatíveis, de acordo com o sistema internacional. Então você precisa transformar 12 centímetros para metro. Transformando para metro, isso vai dar 0,12 metros. Então aqui vai ficar, ó, R2 ao quadrado é 0,12 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, turma, jogando na calculadora científica, esse campo elétrico, ele vai dar aproximadamente, nesse caso aqui eu não vou resolver mais com vocês, por quê? Porque nós já resolvemos na calculadora a letra A. Então a letra B segue a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Então, como eu já fiz esse cálculo aqui separado, o resultado do campo elétrico é aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 Newton Coulomb. E é isso que nós precisávamos determinar nesta letra B. E com isso nós finalizamos esta nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta nossa aula. Dizer que quem quiser acompanhar as novidades do canal Desbravando a Física, então se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações, ok? Desejo a vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.